Já está aqui conosco, em nossos estúdios, para uma entrevista, o chefe do cartório eleitoral de Catanduva, Marcelo Micena. Marcelo, bom dia. Muito bom dia, Marcão. Muito bom dia à equipe da J7 e a todos que nos ouvem. Ô Marcelo, a gente tem divulgado aqui que foram mais de 1.000 pessoas atendidas para a regularização do título de eleitor nos últimos dias. E terminou no dia 4 de maio, se estou certo. E também muitos jovens fizeram seus títulos pela primeira vez. Tudo correu dentro da maior normalidade? Sim, foi um período de final de alistamento com algumas novidades que trouxeram uma certa tranquilidade. A principal novidade foi o atendimento pela internet. Então, nos últimos 5 dias, o cartório de Catanduva fez aproximadamente 1.300 atendimentos, sendo que metade desses atendimentos foram feitos pela internet, ou seja, o eleitor regularizou seu título, tirou o título pela primeira vez, quem não tinha, pôde trocar o local de votação, tudo isso pelo celular, ou seja, sem sair de casa. E a outra metade fez o atendimento da maneira tradicional, ou seja, presencialmente no cartório. Isso contribuiu para que o atendimento fosse um pouco mais tranquilo nesses últimos dias. Diante disso, você acredita que o número de eleitores votando, né, nessas próximas eleições será maior esse ano, Marcelo? Sim, o eleitorado de Catanduva não para de crescer. Essa já é uma tendência desde que eu tomei posse aqui em Catanduva há 15 anos. O eleitorado só cresce e já estamos nos aproximando de 90 mil eleitores somente aqui em Catanduva. Hoje deve estar, ainda não temos o número final, porque ainda se encontram pendentes esses últimos atendimentos de processamento, mas acreditamos que já devamos estar aí com quase 90 mil eleitores. Quer dizer que houve um crescimento significativo, né? Nas últimas eleições, se não me falha a memória, 86 mil eleitores. Isso. A último balanço prefeito, né? que nós fizemos antes de todo esse período de fechamento de cadastro estava em 87 mil. Então, acreditamos que tenha tido um acréscimo de talvez em uns 2 mil eleitores. E com relação à abstenção, que para eleição para prefeito nós tivemos uma abstenção bastante grande. Você acredita que... Porque a gente vê, inclusive, que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito uma campanha bastante intensa para levar o eleitor às urnas. Sim, a Justiça Eleitoral só existe para possibilitar ao eleitor o voto. Então não faz sentido uma estrutura do tamanho que é a Justiça Eleitoral se o eleitor não for lá e exercer o seu direito de voto. Inclusive, eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral é a grande guardiã da liberdade do cidadão de exercer ali a sua escolha livre, inclusive de influências externas. Então há sim um incentivo por parte da Justiça Eleitoral que a abstenção seja cada vez menor. E o que nós temos percebido, até no ânimo das pessoas com quem nós conversamos, é uma vontade muito grande de participar dessas eleições, votando e escolhendo seu candidato. E uma prova disso é o número expressivo de jovens eleitores que fizeram o título pela primeira vez. Foi um número expressivo aqui em Catanduva. Desses 1.300 atendimentos que nós fizemos nos últimos dias, aproximadamente metade foi de jovens eleitores querendo participar do processo eleitoral, votando. Então a nossa expectativa é que sim, que haja uma redução nessa abstenção, cabendo aqui também o registro de que as eleições de prefeito de 2020 foram eleições totalmente atípicas, marcadas pela pandemia. Sem dúvida. Foi uma eleição difícil. Bem lembrado. Para o eleitor e também foi muito difícil para a Justiça Eleitoral no aspecto logístico. Então, superada essa crise, eu acredito que teremos uma abstenção bem menor. Desses 1.300 jovens que procuraram a Justiça Eleitoral, qual a faixa que teve assim, mais procura de idade? Foi dividido, né? Eu não tenho esse número agora, mas houve ali um equilíbrio. Quando a gente fala de jovem eleitor, é aquele jovem de 16 e 17 até 18 anos. E, inclusive, alguns jovens com 15 anos também nos procuraram, porque eles têm o direito de fazer o título desde que atinjam... Mas não pode votar, né? Desde que atinjam 16 anos na data da eleição. Ah, ok. Aí ele já pode fazer o título com 15 anos,
desde que tenha 16 até a data da eleição. Se na data da eleição ele já tiver completado os 16 anos, ele pode votar tranquilamente. Pode votar, lembrando que o voto para essa faixa de 16 e 17 anos é facultativo, mas tendo o título ele pode escolher ali se vota ou não. E a procura foi tanto para homens e também mulheres? Sim, essa é uma marca do eleitorado brasileiro, uma leve vantagem para as mulheres, mas é uma pequena vantagem em termos numéricos para as mulheres, mas é sempre muito equilibrado. Isso reflete também a divisão demográfica, né, do Brasil. Ô Marcelo, passado agora esse período de regularização do título, como está agora o calendário eleitoral a partir de agora? Para os cartórios eleitorais, essa eleição tem um traço logístico muito forte, um componente logístico muito forte. Então agora as nossas atenções já estão voltadas para o recrutamento dos mesários. E quando eu me refiro ao aspecto logístico, só em Catanduva nós temos uma demanda de 1.200 mesários e colaboradores em geral, 1.200 pessoas. É um contingente muito grande e nós temos o desafio não só de recrutar essas pessoas dentro do perfil que a Justiça Eleitoral procura, como também treinar essas pessoas para que elas desempenhem as suas funções de maneira coordenada para que a eleição ocorra como sempre vem acontecendo desde que eu me entendo por gente, ou seja, de maneira ordeira, coordenada, o eleitor chega lá às 8 horas da manhã, a sessão já está pronta, a urna já está lá ligada, funcionando, os mesários já estão a postos. Quando termina a votação, os mesários também já têm todo o roteiro de encerramento, então tudo isso acontece de maneira sincronizada e esse é o desafio. E agora, então, nós estamos nessa etapa de recrutamento desses 1.200 mesários. Vocês acham que isso pode ser completado até que mês? Na verdade, são 1.200... 1.200 mesários. A nossa meta é já começar as nomeações no começo de junho. Então, até o começo de junho, nós esperamos já estar com esse quadro completo. Então, aproveitando a oportunidade, eu faço o convite para que a população, de uma maneira geral, independentemente de ser servidor público, bancário, empresário, profissional liberal, que a população em geral se candidate lá como mesário voluntário, porque é interessante registrar que os mesários não são candidatos, não ganham nada, também não perdem nada com a vitória de um candidato ou outro. É simplesmente a população participando do processo eleitoral, inclusive na qualidade de fiscais da lisura do processo eleitoral. O mesário é o fiscal por excelência, seja das urnas eletrônicas e de eventuais intercorrências que possam atrapalhar a lisura do processo eleitoral. Bom, as cidades da região já receberam urnas novas, né? Catanduva recebeu no início do ano. Mais urnas devem chegar até as eleições? Sim, o TSE contratou a fabricação de milhares de urnas do modelo 2020, que é o modelo mais recente. O cartório de Catanduva já recebeu essas urnas, então são urnas novinhas em folha, recém-fabricadas. Importante registrar que são urnas fabricadas no Brasil, por uma empresa brasileira, projeto brasileiro, desenvolvidas, portanto, para a realidade brasileira. Catanduva recebeu 119 urnas desse modelo novo, o que equivale a 40% do total de urnas. E nos próximos dias haverá também uma renovação desse restante de urnas, mas não serão todas 2020. As 2020 vão chegando para as próximas eleições até completar o nosso parque de urnas. Ô Marcelo, a gente vive uma forte campanha contra as fake news, né? Para esclarecer algumas fake news que surgiram nesse ano. Um exemplo é que quem não cadastrou a biometria não poderá votar neste ano. Isso é fato ou é fake news? Na verdade, as fake news não são apenas notícias falsas, né, mas notícias fraudulentas, ou seja, aquelas que misturam um pouco de verdade com um pouco de mentira. Para tentar confundir a cabeça do eleitor. E confunde o eleitor e vira
uma bagunça. Eu chamo isso até de um certo vandalismo mesmo, só que em meio digital. Então, essa questão do cancelamento por ausência de biometria tem um fundo de verdade e tem um fundo de mentira. Catanduva, por exemplo, passou pelo cadastramento biométrico há 4 anos atrás, em 2018. E, na ocasião, nós montamos uma central de atendimento na Estação Cultura e teve lá filas gigantescas nos últimos dias. Eu lembro disso. E fizemos uma belíssima campanha de cadastramento biométrico e, na ocasião, sim, quem não compareceu teve o título cancelado. Catanduva teve aproximadamente 10 mil cancelamentos, isso em 2018. Então, são pessoas que já estão com o título cancelado desde 2018. E essas pessoas não podem recorrer e regularizar esses títulos? Exatamente. E aí, depois de 2018, veio a pandemia, mas o cartório continuou atendendo, então as pessoas tiveram a oportunidade de procurar o atendimento da Justiça Eleitoral para fazer a regularização. Só que desde que começou a pandemia, a biometria foi suspensa no Brasil inteiro. Então as pessoas que procuraram o cartório eleitoral para fazer a regularização, tiveram o título regularizado, mas sem biometria. Então ficou essa situação dúplice de eleitores com biometria e de eleitores sem biometria, ou seja, aqueles eleitores que procuraram atendimento no pós-pandemia vão poder votar, estão com o título em dia, mas sem biometria. Então temos essas duas situações. As urnas eletrônicas não são seguras? Fato ou fake? Pois é, a Justiça Eleitoral usa uma maquininha há quase 30 anos, desde 1996. Essa maquininha foi submetida, aliás, já faz mais de 10 anos que toda eleição tem um teste público de segurança. Nesse último teste público de segurança, peritos de altíssimo gabarito da Polícia Federal, das Forças Armadas, de várias universidades, tentaram burlar os mecanismos de segurança da urna eletrônica. E não conseguiram. Ou seja, a urna eletrônica saiu vitoriosa sobre a Polícia Federal, as Forças Armadas e vários outros cientistas do meio. Então é um equívoco dizer que as urnas eletrônicas não são seguras e uma ingenuidade acreditar que o voto em papel seria mais seguro. E eu digo isso porque o voto em papel no Brasil é algo que não tem o menor cabimento. Imagina uma contagem manual. O problema do voto em papel é a contagem manual. Como é que vai pegar na mão para contar esses papéis lá no morro, dominado pelo tráfico? E aí vai ser o traficante que vai contar o voto do policial que foi candidato lá? Ou no Brasil afora, o voto impresso precisa ser contado. Né? Alguém precisa pegar esse voto impresso e contar na mão. Né? E aí nós teríamos a situação de apoiadores do Lula contando votos do Bolsonaro, ou apoiadores do Bolsonaro contando votos do Lula. Então a chance disso dar certo no Brasil, eu vejo como algo impossível, uma verdadeira utopia. Então nós defendemos sim o modelo atual, a votação eletrônica, porque é uma votação com resultados já comprovados de segurança há quase 30 anos, sem uma única notícia de fraude, uma única notícia séria de fraude. Foram feitas verdadeiras devassas nos arquivos da Polícia Federal, atrás de inquéritos ou de investigações sobre fraudes, e nada foi encontrado. Então é um equívoco dizer que as urnas eletrônicas não são seguras, porque é justamente o contrário. É uma solução brasileira adaptada para a realidade brasileira, para a geografia brasileira, para a cultura brasileira, para o povo brasileiro, e que já está em funcionamento há quase 30 anos, sempre entregando resultados rápidos, confiáveis e seguros. Bom, Marcelo, a gente ainda está bastante longe do dia da eleição, né, dia 2 de outubro, mas nunca é demais a gente lembrar, né, que o eleitor deve ter em mãos o título de eleitor, algum outro documento? Para o dia da votação, o eleitor
pode levar o título de eleitor em papel, nesse caso deve levar também algum documento com foto. Ou se não, aquele eleitor, melhor ainda, o eleitor que tem a biometria e tem o aplicativo e-título baixado no celular, pode levar apenas o aplicativo e-título, desde que tenha a biometria. Se o eleitor tem o e-título, mas não tem biometria, pode levar também o aplicativo e mais o RG. Então, não tem muita complicação com relação à documentação, mas resumindo bem, se o eleitor chegar lá na sessão com o RG e mais nada, ele vai votar. Ok, agradecemos a sua participação aqui, Marcelo Micena. Volte sempre que tiver novidades para passar aos nossos eleitores. Agradeço pela oportunidade, desejo a todos um bom dia e um último recado, a Justiça Eleitoral está trabalhando em ritmo bem acelerado, com bastante entusiasmo e motivação para entregar mais uma eleição com altíssimo grau de excelência, como nós sempre temos feito nos últimos anos. Ok, muito obrigado. Voltaremos a se falar até o dia das eleições, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, bom dia a todos. Uma boa terça-feira para você.